A pergunta hoje do Catecismo é: como é que podemos ter a certeza da nossa salvação? É uma pergunta curiosa, porque a afirmação, como é que podemos ter a certeza? As certezas quase que anulam a fé. Mas eu penso que a ideia por detrás desta pergunta é como é que nós podemos experimentar de alguma forma, como é que nós podemos sentir a um determinado momento que estamos salvos. Eu creio que é importante voltarmos um bocadinho atrás e pensarmos na palavra salvação e percebermos que a salvação é o resultado de uma experiência com o amor de Deus, com o perdão de Deus, revelados em Jesus Cristo. E esta experiência da salvação é sempre uma experiência de libertação, de profunda libertação. Aquele que verdadeiramente é salvo vive uma liberdade como nunca a viveu. E, simultaneamente, a experiência da salvação confere-nos esta ideia de que não estamos sós. E não é porque possamos estar rodeados de muitas pessoas. Não estamos só no sentido de que não dependemos de nós mesmos, não dependemos da força do nosso braço, da capacidade do nosso intelecto, mas há alguém que nos aceita tal qual nós somos e faz caminho connosco. E aí nós encontramos um sentido e um propósito para a nossa vida. Convém lembrar que John Wesley, um dos fundadores da Igreja Metodista, sobre a salvação, disse 4 frases muito importantes. Ele disse, em primeiro lugar, que todos precisam de salvação. O reconhecimento de que desta alegria, esta paz, este sentido, este propósito de vida e vida abundante é alguma coisa que todos nós precisamos. E depois disse outra coisa, disse: todos podem ser salvos. O que significa dizer que, para Wesley, e assim também para nós, o gesto de Deus em Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tem um alcance global, não deixa ninguém de fora. Portanto, a salvação é para todos. Ele disse também que todos podem saber que estão salvos. E isso entra no nosso tema de hoje. E finalmente ele disse uma outra coisa, disse que no limite todos podem ser salvos. E com isto ele estava a querer dizer uma coisa muito importante, é que não há pecado algum, por mais abjeto que seja, que Deus não possa perdoar e que Deus não possa transformar em arrependimento, um arrependimento com visibilidade na reparação desse mesmo erro, fazendo o indivíduo trilhar o caminho da salvação. Mas a pergunta é então esta: podemos nós experimentar, podemos nós ter a certeza da nossa salvação? É possível experimentar a alegria de estarmos salvos aqui e agora, neste preciso momento? A minha resposta é sim. Sim. Eu creio que num primeiro momento nós podemos dizer sim, porque qualquer cristão faz uma experiência pessoal, uma experiência interior que lhe permite ter a noção de que estamos salvos. É curioso que nos é fácil perceber, quando estamos numa relação com outra pessoa, o quanto somos amados, o quanto somos desejados, o quanto essa relação nos beneficia. Ora, julgar que o mesmo não acontece quando estamos numa relação com Deus, simplesmente porque não podemos ver Deus, ao contrário da pessoa. Quando não podemos tocar Deus, ao contrário da pessoa, é errado. E essa é a experiência do cristão. Eu recordo com muita saudade e com muito carinho um irmão já falecido, Saúl Pinto. Era um diácono da igreja, era um homem que, invariavelmente, quando se propunha falar de Deus, chorava. Não eram precisas muitas palavras para que as lágrimas lhe aflorassem o rosto. Porquê? Porque a sua relação era de profunda intimidade. E porque a sua história de vida
o levava a compreender o quanto ele era amado nessa relação, o quanto ele amava e o quanto ele tinha beneficiado direta ou indiretamente dessa relação. Havia ali uma dinâmica de paixão verdadeira que se estabelecia numa relação íntima, onde claramente o Espírito de Deus deixava claro ao seu espírito de que Deus o considerava como um seu filho, filho amado. É muito curioso porque nós temos um cântico que diz, ou lembro-me pelo menos desse cântico que diz: tão perto de mim que quase lhe posso tocar. No fundo, essa é a experiência do cristão. E essa é, digamos, esse é o primeiro elemento que eu gostaria de incluir nesta resposta sobre a possibilidade de nós termos a certeza da nossa salvação, é precisamente esta relação interior, esta experiência interior que se estabelece entre Deus e o cristão. Um dos factos interessantes desta relação que se estabelece é que, na medida em que nós amamos uma pessoa, nós desejamos falar com ela. Ora, na relação com Deus e a certeza da nossa salvação em Deus, ela está tão mais viva e tão mais presente em nós quando nós sentimos necessidade de falar com Deus. E é por isso que, nesta relação que estabelecemos com Deus e nesta experiência interior de salvação que temos em Deus, nós nos acabamos por encontrar como homens e mulheres orantes, que permanentemente sentem a necessidade de estar em comunicação com Deus. Da mesma forma que quando nós amamos alguém, nós acordamos pensando nessa pessoa e acordamos desejando falar com essa pessoa. Esse é o resultado de uma convicção profunda da presença de Deus em nós e da salvação que Ele nos concede em Jesus Cristo. Esta experiência interior de que vos acabei de falar resulta naquilo que para mim pode ser um segundo sinal da certeza da salvação nas nossas vidas. É que quando esta experiência interior ocorre em nós, a experiência da salvação, nós temos uma mudança de coração. E essa mudança de coração implica uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade tem como consequência uma mudança de atitudes e de ações. Ora, eu creio que uma evidência de que vivemos em nós a alegria da salvação tem muito a ver com a mudança que se opera em nós, na forma como nós falamos e na forma como nós agimos. As palavras, por exemplo, passam a ter um outro sentido. Nós sabemos que as palavras podem edificar, mas podem matar também. Podem afligir, podem magoar. Cada palavra passa a ter um sentido profundo e cada palavra é sempre um desejo e uma expressão do amor de Deus no sentido de edificar, no sentido de reconciliar, no sentido de acolher o perdão e de pedir perdão, no sentido de aproximar, de derrubar barreiras. As palavras passam a não ser apenas as nossas palavras, mas uma expressão da palavra de Deus que está presente em nós. E à medida que nós percebemos e vamos tomando consciência da importância que as palavras têm, à medida que nós vamos percebendo as palavras de Jesus que nos diz: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, não é aqui uma espécie de um privilégio, mas é o assumir de uma responsabilidade de que aquilo que dizemos e aquilo que fazemos pode reconciliar, pode convidar ao amor, pode convidar à relação com Deus e, consequentemente, ligar no céu ou desligar. Quando nós percebemos que há esse cuidado em nós, então isso significa que verdadeiramente Cristo está em nós e, estando Cristo em nós, a salvação está em nós. Mas também as nossas ações são importantes. E nessa mudança de coração, nessa mudança de mentalidade, que opera uma mudança também de atitudes e de ações, as nossas ações adquirem uma dimensão de serviço. Uma dimensão de entrega, de despojamento. Nós passamos a viver não
apenas refletindo o nosso próprio interesse, os nossos próprios desejos, os nossos próprios objetivos. Nós passamos a ter uma atitude onde nós percebemos as palavras de Jesus. Quando fizeste a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então nós sabemos que esse Deus que nos salva e a quem nós queremos corresponder, nós lhe podemos corresponder através da forma como nós, através das nossas ações, nós amamos e servimos aqueles que Deus coloca diante de cada um de nós. Portanto, eu creio que uma segunda forma de nós percebermos e de sentirmos e de experimentarmos a alegria da salvação aqui e agora, neste momento, no contexto em que estamos a viver, seja ele de tribulação, seja ele de bonança, seja ele qual for, um barómetro para nós aferirmos dessa alegria da salvação é a forma como nós vivemos as nossas ações e como nós expressamos a nossa palavra diante daqueles que Deus coloca à nossa frente. Finalmente, uma última palavra. Eu creio que nós podemos experimentar a alegria da salvação na forma como cresce em nós, por exemplo, o desejo de aprender mais acerca de Deus. Eu creio que alguém que anseia com alegria o tempo do encontro na igreja, ou o tempo de leitura bíblica, ou o tempo de aprofundamento da palavra com os seus irmãos, essa alegria, essa predisposição é um sinal de que verdadeiramente a salvação está em nós. Assim como a nossa disponibilidade para estar na presença do Senhor dominicalmente, na presença dos nossos irmãos, sempre que a igreja se reúne. Essa alegria de podermos sair de casa e ir ao encontro do povo de Deus e de sermos parte do povo de Deus, para experimentarmos a bênção de receber a palavra e de proclamar a palavra. Também esse desejo, esse ânimo, esse entusiasmo é certamente um sinal que nós podemos aferir daquilo que é a salvação que está presente em nós aqui e agora.